Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa 10ª live. Hoje nós vamos falar sobre a profissão de designer gráfico, uma profissão que eu gosto muito. Olá, Stephanie, boa noite. E para falar sobre esse assunto, eu já convidei, na verdade, o Arthur Donato. Ele já está aqui, né, Arthur? Eu vou colocar aqui você na nossa chamada, seja muito bem-vindo. Deixa eu te colocar aqui na chamada. Vamos lá. Peraí, acho que esse filtro tá meio maluco. Pronto. Vamos lá, pessoal. Quem aqui se interessa pela área de design gráfico? Oi, Arthur, boa noite. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Me ouve bem? Te ouço bem, sim. Te ouço bem, te enxergo bem. Você também consegue me ouvir bem? Consigo sim, tá tudo ótimo. Perfeito. Então, seja muito bem-vindo. Faz muito tempo que a gente não se fala, né? O Arthur já trabalhou comigo, gente. É verdade, obrigado. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, né? Obrigado a todo mundo que está aí presente. E realmente, Ana, faz muito tempo. Sim, faz bastante tempo já. Antes de empreender, só para o pessoal entender o contexto, né? Antes de empreender, eu trabalhei numa agência com o Arthur. Na época, tinha acabado de fazer um curso de design gráfico no Senac. E onde eu entrei para trabalhar, né, foi uma oportunidade muito grande, que foi até a Kelly da KB, né, que me deu essa oportunidade para trabalhar. E aí eu cheguei na agência, eu não sabia muita coisa de design, né, eu tinha feito um curso, mas eu não tinha nenhuma experiência de mercado, e quem me ensinou foi o Arthur. Ele sentava do meu lado na mesa e ele me ensinou muita coisa. Lembro que eu não sabia mexer com tipografia, com paletas de cores, e o Arthur tinha muita paciência comigo. Imagina. Você aprendia rápido, foi ótimo. Foi um bom tempo. E depois eu me inspirei em você, né? Em 2018 eu que fui empreender, né? Demorei um pouquinho, mas fui também atrás do Que sonho. legal, que legal. Me fala um pouquinho aí, Arthur, como foi a sua trajetória como empreendedor, como foi que você decidiu, né, empreender, o seu caminho. Eu vi que você tem uma agência também hoje. Me fala um pouco sobre o seu caminho. Na verdade, eu comecei a trabalhar com design gráfico em 2008, né, então já tem um bom tempo. Eu vim do litoral de São Paulo, né, para cá. Em 2012 eu subi a serra para trabalhar, pude trabalhar em uma grande agência de publicidade. E em 2014 eu vim aqui para a ABC trabalhar com comunicação corporativa na KB, né, onde a gente se conheceu. E em 2015, então tive novas oportunidades, né? Eu acho que eu trabalhei com bastante coisa dentro do design, né? Então, eu trabalhei com design gráfico, editorial, social media, peguei lá os primórdios do social media, depois peguei marketing digital depois que eu, né, quase para fundar a agência aqui em 2018. Né? Então foi muito bacana toda essa trajetória, tudo isso me preparou muito. Né? Então eu tenho hoje uma agência, a agência IVE, que foi fundada em 2018. Na verdade, eu não tinha pretensão de fundar agência nenhuma. Né? Eu saí do mercado tradicional porque eu queria um pouco mais de flexibilidade. Né? Então, o mercado ele já trazia essa mudança. Né? Então, as redes que eu digo, né, os servidores começaram a ir para a nuvem, e aí a gente começou a ter um pouco mais de flexibilidade de trabalho, e aí eu vi uma oportunidade de mudar um pouco de áreas, de fazer o meu Anywhere Office antes da pandemia, né, bem antes da pandemia, Sim. e só que não deu muito certo, né? Logo depois eu profissionalizei, fundei a agência e hoje somos um time de 12 pessoas, né? Trabalhando com a parte principalmente design. Que legal. Nossa, eu não sabia que você tinha uma agência. Você e a Letícia se casaram, né? Casamos, hoje a gente está fazendo aniversário de casamento, inclusive. A gente faz Olha, 3 anos hoje. olha que legal, parabéns, parabéns. Eu fiquei Obrigado. muito feliz quando eu vi. Eu falei, nossa, eles se casaram. Eu lembro que vocês começaram a namorar bem naquela época, né? E aí eu Foi, fui é olhar lá no verdade. perfil de vocês. Nossa, falei, vocês se casaram. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigado. Ela tá aqui na live, até já comentou aqui. Oi, Letícia. É Que minha legal. maior apoiadora. Ah, isso é muito importante. Eu tenho falado muito sobre isso, assim, Arthur, aqui no meu perfil, sabe? Sobre essa importância de envolver a família, né? O marido, a esposa, né?
os filhos. Então, assim, quando a gente fala de empreender, né, não é uma pessoa sozinha, né? Se um só estiver no barco, a coisa não anda, a coisa não funciona. Então, assim, isso é muito importante. Eu aqui tenho um marido também que me apoia muito em todas as decisões, em tudo da empresa, né? Então, isso faz muita diferença, né? É Faz muita verdade. diferença, né? É Porque verdade. empreender não é fácil, né? E a gente muitas vezes tem muitas renúncias, né? No nosso dia a dia. Eu imagino que para vocês, por exemplo, fazer essa live hoje seja uma renúncia. Vocês poderiam estar num jantar de aniversário de casamento, né? Então, uma renúncia do nosso trabalho, né? Do nosso dia a dia. Às vezes a gente vai dormir um pouco mais tarde, às vezes acorda mais cedo, às vezes trabalha final de semana. Por mais organizados que nós sejamos, isso acontece, né? Ah, realmente. Quando a gente empreende, a gente descobre um mundo novo também, né? Então, se eu fizesse só design, né, design gráfico, eu estava bem, eu estava tranquilo, né? O que eu sempre fiz a vida inteira. Mas aí a gente descobre que tem que entender de contabilidade, tem que atender de jurídico, tem que ligar para o banco. Então, todo dia é uma novidade, assim. Então, é muito aprendizado, né? Então, principalmente para mim, eu assumo que eu não estava muito preparado no começo, que foi muito desgastante até no começo, eu pensei até em desistir, mas é que os ganhos são ótimos, assim, né? E construir uma segunda família, que a empresa hoje é o meu lar também, né? Com pessoas dedicadas, com pessoal bacana, então construir a empresa do jeito que a gente quer que seja, é muito desafiador, porém é muito recompensador também. Sim, com certeza. Eu acho muito legal, assim, e a gente olhando, assim, a trajetória do profissional. Eu tenho trazido essa série de lives, né? Eu comecei ao longo de setembro, né? Aqui no comecinho de setembro. E uma coisa que eu falo para pro pessoal, tenho falado muito sobre construir uma carreira, né? Então, construir com visão de longo prazo mesmo, adquirindo habilidades, né? Adquirindo conhecimento em diversas áreas, porque hoje o mercado, ele não basta a gente fazer bem feito aquilo que a gente sabe fazer, né? Então, vou ser um bom designer, vou entender tudo de Photoshop, tudo de Illustrator, e assim, e o restante, né? E as outras habilidades. Muitas pessoas, né, são às vezes demitidas dos seus negócios, dos seus projetos, né? Às vezes estão fora do mercado porque não atendem algumas outras habilidades que também são importantes. Por exemplo, um designer gráfico, e aí você que está aí à frente do seu time de design, você pode até me dizer com mais precisão. Mas um bom designer, ele também tem que ter uma boa interpretação de texto para entender o briefing, senão ele vai fazer um trabalho assim totalmente desalinhado com aquilo que o cliente quer, né? Ele precisa ter Com certeza. agilidade, ele precisa ter vontade de aprender novas tecnologias, né? Como é o caso da inteligência artificial, né? Que tem mudado totalmente o cenário das agências. E eu queria que você falasse um pouquinho, Arthur, sobre essas habilidades. Assim, o que você acha que é essencial para quem quer começar na área de design gráfico? Quais habilidades você acredita que sejam essenciais? É, eu acho que o senso estético, assim, então não tem nada é o que você falou, assim, eu vou tentar sair um pouco do tradicional, porque eu imagino que as pessoas que estejam assistindo também, elas já foram procurar no Google, né, então para uma mudança, possível mudança de carreira, o que elas precisam ter, e provavelmente eles encontraram lá, assim, Photoshop, Illustrator, né, CorelDRAW, se você vai trabalhar com produção, né, de arquivos, impressão, mas na verdade isso conta muito pouco, né. Eu sempre tive isso na cabeça, desde quando eu era funcionário e principalmente agora que eu tenho a minha agência. Os principais skills que eu busco são principalmente o fit empresarial, assim, né? Porque hoje a gente tem outra cabeça, né? Então a gente precisa de pessoas também que correspondam às expectativas e o crescimento da nossa agência. Mas o senso estético ele é a principal característica que o designer precisa ter. E ciência estética é algo que, se a gente não tem, a gente consegue adquirir, né? Então, consumindo conteúdo, sendo curioso, né? Então, o que mais? Você falou interpretação de texto, escutativa, né? Saber ouvir, saber receber o feedback, saber trabalhar depois aquelas mudanças. Então, a gente até brincava no período até que a gente trabalhava junto, e eu sempre falei isso, assim, eu não admito o mesmo erro, mas erro diferente eu admito, né? Sim. Porque eu acho que a gente tem que estar sempre evoluindo. Ter um bom canal interpessoal também é muito importante. E bastante curiosidade. Eu acho que é isso, vontade de aprender. O nosso mercado ele muda muito rápido, mas nem tão rápido assim, né? E essa curiosidade ela é super importante para a gente se adaptando a esses novos meios de consumo, esses novos hábitos. Sim, faz toda a diferença mesmo, Arthur. Essa questão do senso estético, eu costumo dizer que ela é muito importante para qualquer profissional. Claro que para o designer, assim, é crucial, né?
Mas para qualquer profissional que queira trabalhar no digital ou queira trabalhar com marketing, enfim, aqui nas redes sociais precisa dominar o básico, né, do design gráfico, do senso estético. Você tem que ter um bom senso Isso. estético. Na hora de você apresentar uma proposta para uma proposta comercial, na hora de você fazer qualquer coisa que você vá trabalhar, você precisa ter esse bom senso. Voltei. E aí, Meu filho tava com é, sede e o calor trouxe ele para ficar aqui pertinho de ah, mim, né, José? eu E acompanho pelas redes, mas vendo assim, ele é muito bonito, viu, Ana? Parabéns. ele é, que ele tá com sono agora. Você quer aparecer? Você quer aparecer? Vem aqui. Ó, vou mostrar aqui pra você, o José. O José é meu foguetinho, ó. Ah, imagino. Oi, José, tudo bem? Gente, apareceu no filtro, José. Tá com filtro. Ai, que sono. Ele dorme muito cedo. Ele dorme 6 da tarde, mas aí acordou com Caramba, sede agora e viu que eu tava falando aqui na live. Ele quis aparecer, né, José? Ó, fica ah, que brincando. bonzinho. É. Então vamos lá, continuando aqui a live. Então, assim, eu acho que é muito importante, né, falando essa questão do senso estético. Inclusive, eu ensino para os meus filhos, já desde pequenininho, sabe, a cultivar esse senso estético. A gente tenta, né, mostrar coisas bonitas para eles, falar o que combina, o que não combina, para que isso seja, assim, algo incutido desde sempre, né, na Hum. personalidade, na forma como eles vivem, né. Isso é bem legal, Ana, porque na verdade o mundo, né, prepara o ser humano, né, os pequenos seres humanos, para estarem é, aptos para a sociedade, né? E nessa educação, né, eles acabam privando um pouco da criatividade, né? Então, por exemplo, quando uma professora fala para a criança pintar um círculo ali, é um exercício que a criança tem pensando na coordenação motora, né? Mas isso castra a criança que quer desenhar uma árvore, castra a criança que quer desenhar uma flor, né? E depois a gente tem que correr atrás né, desse prejuízo para fazer cursos sobre criatividade, para a gente reacender isso que foi perdido quando a gente é criança também, né? Sim, aquele medo de errar, né? Alguém zombar porque tá feio, que não sei o quê. Isso é uma coisa que a gente perde mesmo conforme a gente vai crescendo. Infelizmente, nós não vivemos numa sociedade, né, que incentive essa criatividade. Eu até mandei esses dias um áudio no grupo, né? A gente tem um grupo de WhatsApp para as meninas falando sobre ter uma rotina que proporcione alguma criatividade ao longo do dia. Não é que a gente vai ter uma rotina nossa, né, mirabolante, mas colocar momentos de pausa, momentos pra gente, às vezes, sei lá, pegar umas referências no Pinterest, já te faz ter tantas ideias, né? Sim, é Então, verdade. né, às vezes sei lá, você perde lá 10 minutos lá rolando o feed do Pinterest de forma, claro, consciente, intencional, né? Você já tem várias ideias para o seu negócio, você já consegue ver algumas coisas diferentes, então isso é bem legal. E a criatividade é repertório, né? Exatamente. Exatamente, repertório. Exatamente. Foi uma das coisas que eu falei lá para as meninas. Assim, a gente precisa melhorar o nosso repertório. Então, buscar conhecer então coisas também de peça de teatro, cinema, literatura, tudo isso ajuda muito a gente ter um bom repertório, né? Isso é muito, Exatamente. muito bom. É, Agora falando de inteligência artificial, Arthur, assim, como que você vê na área de design, assim, como que você acha que a inteligência artificial ela vai impactar, né? Às vezes as pessoas, a gente ouve, às vezes, nos bastidores, aí, tal profissão vai acabar, no futuro não vai ter mais designer gráfico, no futuro não vai ter mais copywriter, no futuro... O que você pensa a respeito? A gente já trouxe, inclusive, um especialista aqui nas nossas lives, né? Foi o Eduardo, falou sobre inteligência artificial. Mas qual o seu ponto de vista a respeito disso? eu não sou especialista, né, mas a gente está testando aqui na agência algumas inteligências artificiais e eu vejo a IA como uma aliada nas tarefas operacionais mais maçantes do nosso dia a dia, né? Sim. Então, é uma ferramenta que deve ser operada por um humano, né? Não tem jeito, por enquanto, pelo menos, né? E eu assisti a live do Eduardo e ele fala, né, que assim como um bom profissional, a IA ela tem que ser bem brifada, né? Sim, E eu concordo totalmente, né? Então, é, a gente já passou por muitas revoluções em ferramentas e todas elas falavam a mesma coisa, assim, quando o Photoshop mudou o passo a passo de recorte, né? Então, antes você precisava selecionar
a imagem, abrir as camadas de cor, escolher a cor dentre o perfil RGB, a que dava mais contraste entre a foto e o fundo, né, para poder fazer o recorte, né, inverter as cores. Então, era um baita trabalhão. Às vezes a gente fazia catálogo, revista, perdia ali meio dia para fazer 2 recortes de imagem. Se pegasse, às vezes, um cabelo muito esvoaçante ao vento, ou uma árvore, alguma coisa assim, a gente gastava até um pouco mais de tempo. E hoje faz-se muito rápido, assim, e Sim, não tem menos designer por aí, né? Ao contrário, eu acho que cada vez tem mais designer. Então, eu acho que, assim como elas estão, as IAs estão auxiliando a gente aqui na IVE e muitas outras empresas até mais avançadas, né, como por exemplo a empresa do Eduardo, eu acho que a galera tem que dar uma chance, sim, e está aberto para o novo. É uma ferramenta que deve ser explorada, né? Então, geração de imagens sem direitos autorais, isso é muito bacana, né? Antes a gente gastava horrores, né? Gasta horrores com banco de imagem, ou pegue banco de imagem free, onde todo mundo vai ter a mesma imagem que sim, você, porque todo mundo pega no mesmo lugar. Pesquisas feitas de forma mais rápidas e orientadas, né? Facilidade para captação, para criação de elementos mais complexos. É, sei lá, auxílio em captação e interpretação do briefing, é uma coisa que a gente usa bastante. Mas é claro, né, que como é uma ferramenta, também tem as suas falhas, a gente tem que brifar direitinho ela e tem que tomar muito cuidado com a questão ética, né, eu imagino. sim, sim, eu Então, concordo. cuidar informações falsas, imagens que mostram coisas que não são reais, né, o Sim, contexto das imagens. sim, eu concordo, eu concordo. Eu acho que é assim, eu acho que o designer, ele sempre vai ter que dar o toque humano, né? Isso é indispensável, né? Ele tem que dar o toque humano, ele tem que pensar, né? E ele não é somente um operador de ferramentas, né? Sei lá, um apertador de botão do Photoshop. Então, acho que as Uhum. ferramentas, elas estão aí mesmo para nos ajudar naquelas tarefas mais automatizadas, mais maçantes, mesmo como você falou. Eu concordo plenamente. Eu acho que os designers que não se adequarem, inclusive, às ferramentas de IA, eles vão acabar saindo do mercado, porque aqueles que dominarem vão conseguir ter uma entrega muito melhor, né? Até, assim, falando da questão de texto, né? Hoje eu vejo que, assim, a questão de texto, a inteligência artificial, ela é muito boa para nos orientar. Questão de revisão de materiais, né? Se você tem uma IA bem treinada. Por exemplo, na minha agência, eu estou implementando um assistente GPT para cada cliente. Né? Então, a gente está treinando o robô para cada cliente nosso ter as suas diretrizes, a sua revisão toda feita bonitinha. Isso ajuda muito a gente a não cometer erros, a evitar falhas, né? Então, mas é claro, isso não substitui um bom copywriter, um profissional criativo, né? Alguém que vai fazer a estratégia, então tudo isso é bem interessante. Me fala agora um pouco, Quando, Arthur. Oi, pode falar, desculpa. quando a ferramenta muda, geralmente é porque o hábito de consumo mudou também, né? Então é um mercado de maneira geral. Então a gente não vê grandes problemas assim nas tarefas cotidianas e em muitos dos setores que a gente tem hoje. Então assim, pouca coisa vai mudar. Eu acho que é um medo a longo prazo, mas até lá a gente vai se especializar também, né? Quem tem medo vai correr atrás para se especializar. Então acho que não é um problema não. Sim, eu também acho que não. Acho que é muito melhor. Eu acho que a gente está tendo aí, pelo menos aqui na agência, eu percebi assim, um aumento da produtividade, né? Sim. E também uma diminuição de falhas e erros, né? De texto, materiais mais criativos também, eu tenho percebido, porque a gente acaba tendo mais repertório também, então mais ferramentas, então isso ajuda muito. Eu lembro que uma vez eu tinha um trabalho para fazer, eu sou coprodutora de uma consultora de sono infantil, da Uhum. Aline Galhardo. E aí, eu lembro que a gente tinha uns cortes para fazer de uns materiais, e eu pensava, nossa, eu vou fazer isso aqui quando eu tiver uma verba X, porque eu vou precisar contratar, sei lá, umas 4, 5 pessoas para poder fazer esses cortes e tal, para o lançamento, mas agora não é o momento ainda, não sei o quê. Aí um dia eu tava conversando com o primo do meu marido, num café da tarde de família. E aí ele pegou, ele é um adolescente, assim. Aí ele falou assim: olha, Ana, olha essa ferramenta aqui de inteligência artificial. Aí ele pegou um vídeo no YouTube, um vídeo aleatório, e ele mostrou a quantidade de criativos que faz que é a Opus Clip, você deve conhecer. É Uhum. uma inteligência artificial que faz cortes de vídeos. E aí ele pegou um vídeo aleatório no YouTube e fez exatamente aquilo que eu estava planejando fazer. Transformou aquele vídeo, assim, 30 criativos, super bem recortados, com legenda, com tudo. Eu falei, gente, que maravilhoso, né? Tipo, como assim, né? Então, ajuda muito mesmo. Aí.
Arthur, fala um pouquinho pra gente, principalmente porque o meu público é um público que está começando agora, né, no digital. Então, muita gente quer começar, alguns assim se identificam com algumas profissões, né, e a profissão de designer é uma delas. Me fala um pouco como criar um portfólio que seja atrativo, que você consiga angariar esses primeiros clientes. O portfólio, a gente vê muita dica também a respeito do portfólio online, mas o ideal é você tentar. Hoje a gente chama de microsegmentação, né? Mas a dica, na verdade, é focar naquilo que você é bom, né? Então, o que você é bom? Porque aí você consegue. Deixa eu pensar, é difícil, porque portfólio é muito pessoal, né? Então todo mundo quer fazer algo muito novo, algo diferente. Mas assim, para construir um portfólio sólido, a gente não precisa nem dizer, né, que a gente precisa ter os melhores trabalhos na ordem que você do melhor para o pior, assim, para encantar os olhos dos clientes. Essas dicas elas são fáceis, mas eu acho que não existe designer 360, né? Esse é o primeiro ponto. Nenhum designer ele faz tudo. Então você foca naquilo que você faz melhor por causa da construção de autoridade. Você vai ser bom naquilo que você se propõe a fazer. Né? Trazer informações que valorizem o seu serviço é importante, né? Principalmente aquelas em que parece ser óbvio. Né? Então você fala assim, isso aqui eu aprendi lá no começo, todo mundo vai saber, né? Só que o cliente talvez não saiba, né? E o que leva a gente para a terceira dica de ouro, que o que é óbvio pode não ser tão óbvio. Né? Então, diga com clareza, ele demonstre com clareza o que você quer que o teu cliente encontre, né? Que o teu player ideal encontre ali no teu portfólio. Hoje a gente vê assim pessoas que elas focam de forma muito abrangente em muitas coisas e às vezes ela acaba passando a impressão errada. Né? Então, mesmo que você tenha poucos trabalhos, assim, dê valor para aquele trabalho que você gosta, para aquele segmento de atuação que você quer estar, para aquilo que a agência que você quer trabalhar está buscando ou que o teu cliente está buscando. Eu acho que segmentar é a melhor solução assim, para um portfólio hoje. Muito bom. Gostei das dicas, Arthur. Você costuma utilizar o Behance? Tem alguma outra ferramenta assim de portfólio que você indica? Um site próprio, É, enfim, vários modelos assim, né, com designers gráficos. eu gosto dessas ferramentas prontas. Eu gosto do Behance, gosto do DeviantArt, que esse aqui é antigo, né? O Deviant é bem antigo. Eu acho que a gente tem que aproveitar o que a tecnologia tem para oferecer. Para quem busca empreender, né, trabalhar como freelancer, prestar serviço, a Adobe tem a ferramenta de portfólio deles agora também. Verdade. Né? Então, eu acho que vale a pena assinar e trabalhar dessa forma. Eu acho que é interessante. Mas eu também gosto da apresentação em PDF. Eu gosto de receber bons currículos em PDF, bem organizadinhos e que mostram um pouco do trabalho das pessoas. Porque antigamente a gente recebia o CV no formato doc, né? Ou convertido em PDF, só em texto. Já que a gente é designer, cria lá um arquivo bacana com uma apresentação, coloca teus diferenciais. Eu recebi um portfólio muito bacana esses dias, onde a profissional, ela de fato, ela se vendia para mim. Ela me mandou uma proposta comercial, né? E aí eu achei o máximo isso, porque é o ápice do empreendedorismo que eu nunca imaginaria fazer quando eu estava procurando emprego, né? Que Então eu achei legal, muito legal. que E ela focou legal. direitinho, ela pesquisou a gente, então essa é uma outra dica. Né? A gente tem pouco controle no portfólio quando a gente cria um Behance, por exemplo, ou um site. Né? Então a gente vai colocar lá os nossos trabalhos e a gente não sabe quem vai acessar. A gente vai enviar para as pessoas, mas vai ter muito acesso orgânico. Né? Quando a gente cria um portfólio direcionado, a gente consegue fazer o trabalho que todo bom comercial faz, né? Todo bom dono de agência faz, né? Todo bom CEO faz. Né? Ele dá uma olhadinha no site, dá uma olhadinha nas redes sociais, entende o que aquela empresa está fazendo, para depois iniciar uma conversa. Né? E aí você pode criar lá um portfólio personalizado em PDF e enviar. Isso é perfeito, eu acho que é o melhor dos mundos. Assim. E ainda aproveita um pouco da criatividade do designer, né? Mesmo que seja um designer iniciante, ele consegue colocar um pouco dele ali naquela apresentação. Né? Sim, isso é verdade. Eu já peguei alguns portfólios de designer e eu acho legal quando ele dá esse toque, sabe, dele, que você bate o olho assim, e assim, aquela primeira impressão é que fica, né? Então você já Uhum. sabe mais ou menos qual que é o estilo de criação da pessoa, né? Então, a forma como ela se apresenta, isso é muito legal. Quando você vai contratar assim alguém para sua saúde, José.
Quando você vai contratar alguém para sua agência, assim, tem algumas características, habilidades que você acha assim essencial? Eu sei que você já falou da questão desse fit mais de negócio, né, empresarial, mas tem outras características que você acha que são imprescindíveis assim para um designer? Eu olho muito o senso estético, eu olho muito como a pessoa se comporta, né? Então, eu não ligo muito para conhecimento de ferramenta. Eu acho que ferramenta a pessoa vai sempre construir. Se ela entrar, se qualquer pessoa que entrar no YouTube hoje consegue fazer um curso Adobe em uma semana, sabe? Eu acho que isso não conta mais tanto quanto contava na época em que a gente precisava recortar uma foto, meio dia para recortar uma foto no Photoshop, né? Então, naquela época, a gente precisava mais de operadores. Hoje, como tudo está mais rápido, né, o mercado está mais rápido, os clientes estão mais rápidos, eu imagino que uma pessoa que tem uma boa comunicação, que saiba o que ela quer assim, a curto prazo, né? Então, eu quero entrar como designer, né, eu sou júnior e eu quero ser sênior daqui a 2 anos. Eu acho legal, eu acho que são boas características, assim, porque né, compromisso, seriedade, desenvoltura na parte do atendimento. Muito tempo, né, só para contextualizar, por muito tempo o designer achou que se escondia atrás do computador, né, que não Sim, ia falar com pessoa nenhuma, que não ia falar com ninguém. Mas, na verdade, quanto mais próximo do cliente ele estiver, melhor vai ser a entrega, né, porque aqui a gente não tem tanto esse tipo de problema, porque como a gente é uma agência especializada em design, qualquer um que pegar o briefing vai conseguir traduzir um bom briefing para o designer executar. Mas quando eu entrei na KB, por exemplo, não tinha outro designer. E quem fazia o atendimento do cliente era uma jornalista, né, a Fernanda. E a Fernanda trazia um briefing do ponto de vista já né, decupado do ponto de vista jornalístico. E para mim era muito ruim, né? sim. Então, quanto mais eu entrei nos clientes, mais fácil ficou a minha vida, né? É claro também que é perfil, né? Eu tenho designers que trabalham comigo que preferem trabalhar à noite e de dia está mais tranquilo, né? Então, aí também entra a parte da responsabilidade, que é um segundo ponto bem importante. Acho que talvez mais importante do que o horário de trabalho, né? Não tem problema essa flexibilidade, desde que as demandas sejam feitas, que seja tudo entregue, né? Sim, eu concordo, assim, esse é um grande desafio que eu percebo no público de designers gráficos, né? Eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, para contratação, enfim, né? Eu não sei se você passa por isso também, mas geralmente, assim, a gente lida com profissionais criativos, né? Mas às vezes é muito difícil encontrar profissionais que consigam conciliar a responsabilidade com essa criatividade. Então é diferente de contratar, às vezes, um profissional mais, sei lá, gestão de tráfego, por exemplo, que é um pessoal mais analítico, né? Mais com aquela rotina certinha, né? Horário comercial, não sei o quê. Quando a gente vai para o design, né, o design gráfico, né? Os profissionais, eles costumam, às vezes, ter uma certa dificuldade com entregas no prazo. E eu vejo que é um grande diferencial, né? Eu sei que isso é obrigação. Muita gente fala assim, é obrigação, mas não é somente obrigação. Eu vejo um diferencial, um designer que entregue as coisas no prazo, que entregue com qualidade, que saiba entender bem um briefing, né? Que saiba olhar aquele cliente com um olhar de negócios mesmo, um olhar estratégico, e não somente, sei lá, copiar e colar templates, sabe? Preencher templates, coisas do tipo. Eu sinto um pouco, eu compreendo, eu acho que é verdade. Eu sinto um pouco de dificuldade, eu não sei se é por causa do meu repertório hoje e também das mudanças de mercado, mas antigamente a gente contratava pessoas que tinham mais de um foco, né? Então, por exemplo, eu era designer gráfico com designer digital, então eu sempre tive a vontade de fazer digital. Então, na verdade, quando eu comecei, eu era ilustrador, né? Sim, é Então, não sei se você verdade. lembra, eu fazia muitas ilustrações lá na KB, e quando eu comecei, em 2008, 2009, eu fazia muitas e muitas ilustrações. Então, eu vim do mercado de ilustrações, que era puramente gráfico naquela época, tinha interesse em migrar para o digital, mas passei pelo design de marcas, depois passei pelo visual merchandising, né? Então, passei por uma série de coisas e hoje a gente encontra, por exemplo, o meu designer ideal para social media, ele é designer gráfico com foco em vídeo, né? Então, é uma pessoa que já tem um tino ali, ele não precisa ser especialista, mas ele precisa gostar, né, Sim. do vídeo. A mesma coisa o meu redator. O redator ele precisa gostar de roteiros, assim, de roteirização, né? E hoje em dia é um pouco mais difícil. Quando a pessoa eu crio logo, a pessoa só cria logo.
eu crio, né, para o digital, eu só crio digital. Mas eu não sei se é uma mudança de mercado, né? Então, eu ainda estou pensando a respeito. Não que seja ruim, né? Porque hoje a Aham, gente tem pessoas muito mais aprofundadas em determinados temas também, tá? sim, sim. É, eu percebo também essa mudança, né, no mercado. Mas isso é bom, assim. Os seus clientes, eles são nichados, eles são de nicho ou você atende diversos segmentos, Arthur? A gente atende diversos segmentos. Na verdade, na pandemia, eu trabalhava, quando começou a pandemia, a gente trabalhava só com um designer tradicional, né, design tradicional. Então, era bem focado em criação de marca, os materiais da marca, né, então toda essa parte de branding. E dentro de digital, a gente criava pouquíssimas coisas. Então, era mais presença online, presença digital, criação de sites, e etc. E eu também, como eu vim da comunicação corporativa, minha última experiência foi comunicação corporativa, eu gosto muito de comunicação interna e é uma vertente também que eu sempre atendi, Que né, desde legal. que eu saí das agências em que eu ainda faço. E eu senti um pouco a mudança de mercado quando começou o Covid. Então, no Covid, a gente parou, meio que deu uma parada, assim, uma estagnada, porque a gente fazia só serviços tradicionais, que precisavam ali do comércio, novos clientes e também da indústria, né? E aí a gente mudou um pouco o foco, né? Tirou do papel dele, foi um empurrãozinho que a gente precisava, eu brinco, né? Então foi um empurrãozinho que a gente precisava para montar a parte de digital. E aí a gente começou a atender ali principalmente empresas de tecnologia e inovação, que estavam em expansão naquele momento, fazendo a criação de conteúdo, gestão de conteúdo, né? Criação de conteúdo e arte para feed, gerenciamento de FAQ, né? Do atendimento, então com foco em construção de autoridade e reputação. E depois a gente expandiu também para performance. Hoje a gente tem a parte de inbound marketing também. Que legal, bem completo, muito legal. Depois eu vou marcar aqui a sua agência aqui nos meus stories para o pessoal conhecer. Marca sim, por favor. Eu brinco que meus clientes aqui eles entram numa esteira, né? Então o cliente ele entra para fazer o logo, aí ele faz o logo, faz os materiais de branding, faz o site, faz social media, faz performance, né? E assim perdura por muito tempo, né? Que legal, mas é assim que é bom, né, Arthur? Eu acho que às vezes a gente fica tão assim, eu vejo muito isso no mercado, tão focado em buscar novos clientes, isso é importante. Mas quando a gente consegue manter os mesmos clientes, né, é, crescendo dentro da agência, é muito bom também. Eu tenho vários casos aqui também na minha agência, da pessoa que assim, ela começou lá em 2017 e está aqui até hoje, e às vezes ela muda de negócio e ela continua, né? Eu tenho uma cliente aqui que ela já passou já por venda de empresa, ela entra em outro negócio e ela me contrata de novo. E eu acho muito legal isso, porque a gente faz parte da história, né? Ela sempre fala nas reuniões, ela fala assim, onde eu ando, eu carrego a Ana junto. Ela fala, isso é muito bom, né? Isso é muito bom, realmente. Não, isso é um marco impressionante. A gente aqui também não trabalhava com comercial, vê casa né, de Ferreira Espeto de Pau, que o pessoal brinca. E Sei. agora a gente está construindo uma espada Jedi, né? Casa de Ferreira, espada Jedi, porque esse ano a gente resolveu trabalhar o comercial, então a gente teve. Eu estou tendo aquela dor de cabeça para a gente criar todos aqueles materiais que antes eu não via necessidade porque a gente trabalhava muito com indicação, Sim, né? Então, mas isso é ótimo, né? É um bom marco, né? É sinal é que um a gente está ótimo indo bem. marco. O papai chegou. É. Não, o papai não chegou ainda. Não, foi a notificação do celular da mamãe. Isso é muito bom mesmo. É, aqui a gente também, eu sempre trabalhei muito com indicação. Eu sempre trabalhei muito com indicação também, mas eu tenho focado mais agora na questão comercial, né? Quando eu comecei a agência, né? Eu fiquei muito, assim, foquei muito na questão comercial. Então, eu ia muito para evento, fazia networking, trabalhava também materiais também nas redes sociais e tudo mais. Aí depois que vieram as crianças, né? Então, eu tenho 4 crianças pequenas, eu acabei dando uma pausa, né, nessa divulgação, mas agora a gente está voltando com tudo. Eu tô aumentando o time também para a gente conseguir dar conta, né? Porque sozinho eu não consigo. Acho que ninguém consegue, né? A gente precisa de time, né? Precisa de braço. Até Com porque certeza. a gente precisa crescer também de uma forma, né, que seja sustentável ao longo prazo. Não adianta a gente tentar abraçar o mundo, vender para todo mundo e depois não conseguir entregar, né? Então a gente tem também essa preocupação também em relação ao crescimento. Arthur, qual conselho você daria para quem quer entrar na área de design gráfico? Porque,
boa sorte. Boa sorte, eu acho que seria o melhor conselho. Não, brincadeira, brincadeira. Eu acho que é importante, você até falou isso agora há pouco, tem um plano, cria ali um plano, um objetivo a longo prazo, né, e ver se enquadra esse objetivo, né. O design gráfico, ele não é mais fácil só porque a gente fica fazendo desenho, né. Na verdade, tem muitas regras e muito conteúdo que precisam ser estudados assim, constantemente, né. Então, o design ele é basicamente resolver problemas. O design, todo mundo fala assim, designer é legal, é bacana. Não, designer gráfico é tudo meio mal-humorado, porque o design gráfico é resolver problemas. Então, o cliente ele procura a gente porque ele tem um problema de vendas, ou porque ele tem um problema de construção de autoridade, ou porque ele está com um problema de reputação, né? Então, e a gente tem que converter ali todo aquele storytelling que foi criado na parte de design e auxiliar o cliente a alcançar esses objetivos, né? Mas eu acho que começa pelo que você tem mais afinidade, né? Fica preparado também para lidar com pessoas e para resolver esses problemas que vão aparecer. Não precisa ter pressa no começo. Eu acho que você pode ali começar pelo que você gosta, ir migrando de área, ir alcançando ali os objetivos. E eu acho que o principal começa estudando o básico, né? Não adianta você entrar, seguir algum influenciador que fala de design para você aprender a fazer designer pela tendência. Começa pelo básico, começa pela literatura básica, vai ler Bauhaus, Gestalt, vai estudar um pouquinho do básico, que vai te dar ali uma cama de conhecimento para você seguir, né? Como eu dizia um grande professor meu, né? Depois que você conhecer as regras, você vai lá e quebra as regras, né? Sim, eu concordo. Até você me fez agora lembrar, quando eu comecei, né, na KB, uma das primeiras artes que a Kelly me passou para fazer, acho que foi até você que analisou, né, a arte e tudo mais, eu tentei ser muito criativa. Falei assim, não, eu tenho que criar uma coisa, né, que vai chamar atenção. E aí eu tentei fazer uma arte lá que, assim, hoje eu vejo que assim, eu deveria ter ido no básico, né? Na identidade visual do cliente, na tipografia do cliente, né? Naquele básico mesmo, bem feito, né? Mas não, eu quis inventar firula. E aí eu lembro que a Kelly, não sei se foi a Kelly ou foi você que me deu depois um feedback, né? E falou, não, Ana, vamos seguir a identidade do cliente, né? E aí isso aí ficou marcado, assim, para mim até hoje, né? Quando eu vou falar com os designers que trabalham comigo, eu sempre falo, eu dou essa orientação, né? Então, assim, não adianta a gente querer inventar a roda, né? Então, assim, claro, você pode ser criativo, mas dentro de um contexto, né? E isso, para mim, assim, marcou muito Exatamente. a minha trajetória naquela época. Você é o cliente, né? Quando você está criando para o cliente, você faz parte da empresa dele, né? Então, o teu chefe dentro da agência não é o seu diretor, né? O seu chefe é o cliente. Você está trabalhando para o público dele, então fazer essa imersão é muito importante, né? E a gente vê que os novos designers, principalmente, eles têm a vontade assim de deixar o legado deles. Então, eu preciso deixar meu legado quanto antes, a minha marca. E às vezes o viés está errado, né? Porque a gente cria, né? Quando a gente falou de criatividade, é repertório. Repertório a gente vai preenchendo uma caixinha com tudo aquilo que a gente consome, né? Para a gente poder usar aquilo depois em formato de criatividade. E às vezes o que a gente consome não é o que o cliente precisa para divulgar a marca dele. Então a gente tem que consumir de forma mais ampla, né? Sim. A gente tem que tirar, deixar de lado um pouco esse do viés do que eu gosto para pensar no que o cliente realmente precisa, né? Eu brinco aqui também com o pessoal que deixar bonito é um plus. Na verdade, tem que ser funcional, né? Tem que estar adequado ao briefing, tem que funcionar. Eu passei por algumas experiências interessantes também ao longo do tempo. Eu tive bons diretores de arte também que me colocaram no caminho, né? Mas é engraçado que uma vez eu peguei um e-mail marketing para corrigir, né? Então minha assistente de arte fez, eu peguei aquele e-mail, o e-mail estava lindo, mas tinha tanto caractere, né, na linha que não ia dar leitura. E eu falei isso para ela, falei assim, olha, tá bonito, mas a gente precisa ter aqui 650 pixels de largura, né, para que ele se adeque em todos os formatos de tela, fonte tamanho 16. Ela falou, meu Deus, mas meu layout vai estourar todo. Eu falei, então, mas tem que ser funcional, né? Bonito é um plus. Aí é o seu trabalho, né? Deixar isso bonito depois. Sim. É o principal ponto, né? É igual você fazer um site lindo e o botão de compra não funcionar, né? Não adianta nada. Não, exatamente.
né? Um Então, detalhe simples é quando você pega um livro que você vai ler e você perde a linha, né? Então você tem que ler com uma reguinha. sim, Isso acontece porque na linha tem mais caracteres do que a tua visão periférica suporta, né? Então você acaba perdendo o ponto na hora de voltar. Isso é um erro de design, sim, porque o designer ele pensou na diagramação, no grid, mas não num grid confortável para leitura, né? sim. Isso faz toda a diferença. E assim, esses detalhes, né, Arthur, eu acho que vem muito com a experiência do trabalho. Então, quem está começando vai, assim, o começar sempre requer muita humildade, né? Humildade para entender que a gente está começando, que a gente precisa de tempo, é uma habilidade nova, a gente precisa cultivar isso no nosso dia a dia, receber feedback, saber aceitar esses feedbacks também, isso é importante, né? Mas essa energia que o designer novo carrega é maravilhosa, né? O gestor que lute para botar eles no eixo depois, né? Mas é bonito. Isso é verdade. Eles são, sempre chegam muito motivados, né? Isso é bom. É verdade. Sempre chegam super motivados na equipe, isso é muito bom, assim. E é sempre bom ter gente, assim, motivada, né? A gente, assim, tá cheia de sonhos, né? Eu gosto muito de trabalhar com o pessoal mais jovem, por isso também. Tipo, o pessoal tá começando agora, né? Eu vejo, eu tenho conversado muito aqui com as meninas que estão fazendo parte do grupo, né? De WhatsApp, e assim, elas são cheias de gás, né? Cheias de ideias, né? Então, isso é muito bom. Isso traz ânimo mesmo para a equipe. Ah, e você me conhece, né? Eu acho que eu mudei muito pouco daquela época até agora. Eu canto, eu danço, eu provoco os outros. Então eu gosto do diálogo, eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de conversar ali, de levantar e mostrar. Agora com a pandemia a gente adotou um modelo 100% digital, né? Então a gente está 100% home office. E isso foi maravilhoso porque a gente conseguiu expandir, né? Então hoje eu tenho clientes e profissionais do Brasil inteiro atendendo e auxiliando a gente aqui. E isso foi ótimo, assim, mas eu sinto um pouco de falta do calor, sabe, de estar próximo, de estar brincando, de tomar um café. E essa energia que o designer novo traz é legal nessa parte, né? A gente está ali para orientar, para cuidar. Sim. Como que você vê assim a questão da gestão remota, assim, Arthur? Eu vejo que é uma dificuldade, principalmente das gerações, acho que até mesmo anteriores à nossa, né? Lidar com essa gestão dessas equipes remotas, assim. Eu comecei a minha agência home office já, né? Sempre foi uma ideia, foi que fosse 100% online, né? Tudo 100% remoto. Mas, assim, você tem dificuldade? O que que você, assim... claro, a gente sabe que a experiência do presencial é outra, né? Mas você tem algumas dicas, algumas percepções a respeito da sua gestão remota? Eu gosto bastante, na verdade. Eu acho que é, a Letícia também, né? Ela tá tendo uma ascensão profissional muito boa e eu consigo dar um suporte para ela muito maior estando remoto, né? Eu acho que, inclusive, a gente ainda não tem filhos, mas se o momento chegar, a gente vai conseguir ter um pouco mais de tranquilidade porque eu tenho esse modelo remoto, assim, e a gente não pretende mudar. No começo, eu ia dizer que foi difícil, mas eu acho que não foi também, porque a gente é jovem, né? A gente sempre trabalhou com ferramentas online, sempre trabalhou com o público remotamente. Na verdade, a gente ganhou muito tempo em reuniões que antes a gente precisava de se deslocar. Muitos dos meus clientes que precisam de reunião são ali da região do Itaim, então é um caos para ir para o Itaim, voltar do Itaim, então a gente perde meio dia para fazer uma reunião e a gente em casa a gente consegue acertar 2, 3 reuniões assim antes do almoço, né? Então Sim, eu acho que o, tendo a ferramenta certa, né, eu acho que a gente consegue levar numa boa. Eu sinto um pouco, agora que a gente está fazendo o comercial, que a gente está fazendo essa atração de clientes, que a gente vai ter um crescimento meio bombástico e eu tenho um pouco de medo em relação à cultura, né? Então, como que a gente vai ter esse crescimento mantendo a cultura empresarial intacta? Porque eu vou falar, eu sou meio metódico, eu acho que a gente teve um crescimento lento, porém organizado nesses últimos anos, né? Até lento, até por causa da pandemia, mas foi sólido. A empresa hoje ela é sólida. A gente tem valores sólidos, né? Profissionais que atuam dentro desses valores. E eu tenho um pouco de receio de por estar em home office, assim, a gente acabar perdendo isso quando entrar muita gente de uma vez, né? Mas sim. eu não sei, ainda é um medo. Eu não sei se é uma preocupação, não sei se é uma dificuldade. Eu ainda não cheguei nesse ponto, né? Então depois a gente marca uma outra live e a gente fala sobre isso. Mas é uma preocupação que eu tenho. Mas eu não sei nem se é verdadeira, né? É uma hipótese.
Sim. É também uma preocupação minha também. Eu acho que todo mundo vai passar por isso conforme vai crescendo, né? Então, não sei, talvez a resposta esteja quando a gente tiver que colocar líderes, né, abaixo de nós, que sejam alinhados com a nossa cultura, né, para que eles passem para as demais equipes, né? Não sei, eu também não tenho as respostas ainda também, Arthur, assim. Hoje, muitos dos processos ainda passam por mim, né? Eu não tenho nenhum processo na minha empresa que rode totalmente independente da minha pessoa. Então, eu acho que conforme a gente vai crescendo, e é o nosso objetivo crescer, né? Eu acho que a gente vai passar por esse medo. Eu acho que é o mesmo medo que a gente sente quando a gente começa a delegar, sabe? Quando a gente passa daquela fase de urgência para agência, sabe? Eu acho que todo mundo, É verdade, né? Eu acho que a é gente fica com verdade. aquele medo, mas será que eles vão dar conta? Será que vão fazer tão bem quanto eu, né? Eu lembro que quando eu comecei a delegar mais, né, as principais áreas, né, da agência, eu tive esse medo, sabe? Essa coisa, nossa, mas será que eles vão fazer igual a mim? Será que a qualidade vai ser a mesma? Será que os clientes vão estranhar? Será que os clientes vão reclamar, né? E na verdade deu tudo certo, né? Claro que a gente sempre tem arestas para pagar, para parar, né? Mas no final deu tudo certo, e eu acho que hoje a minha entrega é muito melhor do que quando eu era sozinha. E assim, eu tinha esse medo também, mas eu sempre gostei de dar muita autonomia para todo mundo, né? Eu acho que as pessoas elas não crescem se ela tiver muito embaixo da nossa asa, assim. Existe lá o líder coruja, né, que coloca a pessoa embaixo da asa, e existe o líder águia, que chuta do ninho, né? Eu acho que eu não sou uma águia, mas eu chuto do ninho, né? Então, eu não, a gente tem um modelo muito flexível e tranquilo de trabalho aqui. É uma coisa que eu sempre peço para as pessoas é terem e buscarem autonomia, né? Claro que com autonomia vem grandes responsabilidades, né? Então, você tem responsabilidade por aquilo que você apresenta, é seu nome que está lá também. Mas isso é muito bom para o crescimento profissional de quem está abaixo da gente também. E eu não posso, como gestor, privar, né, o crescimento dessas pessoas. Então, aqui a gente tem mais ou menos isso. Eu até brinco em reunião, falo, gente, vai fundo, faz, não precisa ficar me perguntando. Se der errado, a gente se desculpa e nunca mais comete esse erro. E errar faz parte do aprendizado, Sim, né? Desde que a gente não né, entra, faz decreto de falência na empresa do nosso cliente, né, que é um erro muito pouco provável de acontecer, todo o resto é passível né, de se desculpar e seguir em frente, não tem problema. Então, assim, a gente faz, o modelo de gestão aqui ele é bem tranquilo. Novamente, eu não sei como é que vai ser, né, quando a gente começar a crescer um pouco mais aí. sim. Vamos O ver os próximos. Eduardo, Ó, o Eduardo colocou aqui, né? Eu gosto de trabalhar em casa, mas acho que me isola muitas pessoas. Perdi totalmente a relação de tempo de trabalho. Isso é bem comum de acontecer, né, Arthur? Aqui eu já percebi também. Eu até faço, às vezes, algumas reuniões periódicas com a minha equipe e eu sempre incentivo, né? Que a gente não fique no home office somente em casa, né? Home office também, às vezes, é trabalhar um tempo num coworking, ir numa cafeteria, conversar com outras pessoas, é ter essa relação, né? Com outros profissionais de outras áreas, trocar figurinhas. Eu acho que isso é muito importante para a gente manter até a sanidade mental, né? e conseguir passar também, transferir o aprendizado que a gente teve, o conhecimento que a gente tem para as outras pessoas e também aproveitado delas, né? Eu acho que essa troca é muito importante. Nada melhor do que aquele cafezinho remunerado, né? Que a gente sai todo mundo correndo e vai tomar um café na copa para bater um papo, falar das demandas, falar de bobeira. Eu acho que é muito proveitoso, sim. Eu concordo com o Eduardo. Eduardo Sim. já foi xerife, agora ele é fininho, ó. Grande Muito, Eduardo. muito bom, Arthur. Nossa live já está chegando ao fim. Estamos quase batendo aí 1 hora de live. Eu vou ver se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa aqui. Deixa eu ver se o que vocês falaram aqui. Eu saí para pegar o José. Ó, dando um bom fim. Grande Arthur. Sou fã. Sucesso sempre, meu amigo. Olha aí. Você é amigo da mamãe, José? Ó, a Stephanie pediu para você falar um pouquinho sobre como você descobriu a sua vocação para o design. Olha, foi. Eu acho que foi sem querer, viu? Ah, é? Quando eu entrei na faculdade, eu fui muito bem, eu tenho muita facilidade para a área de exatas. E quando eu entrei na faculdade, no meu, né, no resultado lá da prova, deu que eu era melhor para. Eu era muito ruim em humanas. E aí eu fiquei, me senti desafiado, sabe? Aí eu Uhum. falei, como eu já tinha esse talento para ilustração, né? Eu resolvi tentar lá e falei, vou fazer publicidade e propaganda. Eu não sei se o Eduardo Salles lembra aqui,
na época ele era o xerife, ele já trabalhava na área fazia tempo, e uma vez a gente estava vendo uma apresentação onde o pessoal trouxe um projeto gráfico muito bonito, assim, e foi a primeira vez que me brilhou os olhos para essa parte de design, de criação. Aham. E eu até falei para ele, caramba, né, dá para fazer isso? Né? O pessoal que eu conheço, assim, que está perto de mim, faz isso, porque para mim era muito longe, né? O pessoal da TV fazia design bonito. Então era um mundo totalmente diferente. Eu acho que foi nessa época, já na faculdade, que eu descobri que eu queria seguir a parte de design gráfico, sabe? E depois foi só evoluindo, né? Só crescendo, me especializando e melhorando. Mas foi sem querer, foi bem sem querer. Que legal, que legal. Eu também, na verdade, eu sempre gostei da área de tudo que envolve artes, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a entender melhor de marketing e tal, eu falei, nossa, isso é uma área que eu acho que seria bem legal. Acho que uniria, assim, muita coisa do que eu sempre gostei de fazer desde criança, né? Então, por isso que eu Mas escolhi. você fez secretariado, né? Eu fiz secretariado de técnico, né? Depois eu fiz a Eu faculdade lembro. de processos gerenciais, né? Que aí eu sou administradora, né, por formação. Mas aí eu fiz também um curso de design gráfico no Senac, foi esse curso que me levou para caber, né? Uhum. Esse curso que me levou para o design gráfico. Então foi uma coisa que foi levando a outra, né? E no final, e eu sempre quis ter meu próprio negócio. Então, sempre foi assim, quando eu fui fazer processos gerenciais, já fui pensando em ter o meu próprio negócio. É muito sério. Deixa aí. Não, muito bom. Eu nunca tive muito esse tiro, não. Descobri também que eu gosto de empreender, mas também foi na sorte. Eu acho que eu dou muita sorte, viu, Ana? Sim, mas eu fiquei muito feliz. Eu não sabia que você tinha uma agência própria, assim. Eu falei, nossa, que bacana, assim, porque a gente vê assim, a evolução, né? Então, assim, em menos de 10 anos, né? O quanto a gente já evoluiu, né? Isso é muito legal. É verdade. A gente pode bater um papo depois para. Eu adoro parcerias. Sim, eu A também. minha ideia, na verdade, quando eu quis empreender, era montar um hub, né? Conectar outras empresas e outros profissionais para a gente atender em conjunto, assim, né? Sei. Infelizmente, eu ainda não consegui concretizar, porque preciso que todo mundo esteja ali na mesma vibe, né? Sim, Mas quem sabe, né? sim, vamos conversar sim, vamos conversar. Eu acho que é sempre muito bom, né? Eu acho que eu sempre incentivo muito o pessoal aqui, né, no meu Instagram a ter essas parcerias, sabe? A falar, conversar, né? Então, assim, que nem você acabou de falar uma coisa que é uma preocupação minha também, tá? Quando a minha agência for crescendo, como que vai ficar a cultura, né? Isso é uma preocupação minha. Só que dentro nós que empreendemos, a gente muitas vezes está dentro de uma bolha, né? A gente não tem para quem contar as nossas preocupações. Então, só quem É empreende verdade. sabe, né? E às vezes que empreende está no mesmo, né, momento de negócio também. Então, eu acho muito importante essa troca. Eu acho que a gente tem mesmo que fazer parcerias, conversar, fazer networking. Sempre eu falo para as meninas, a gente marca um café, né? Então, marca um café, marca uma call, né? Conversa, entende o negócio do outro para que você possa indicar também. É assim que a gente faz networking, né? Eu acho que isso é muito Uhum. importante. É Ó, aqui verdade. o braço, acho que é braço da vitrola. Arthur é incrível e conhecedor de muitos aspectos do negócio. Peraí. Sempre tem uma fala positiva e generosa. Desejo muito sucesso a ele e a você, Ana. Obrigado pela live. Ah, Muito bom. obrigado, Rosana. Sou fã de vocês também. Olha, Letícia, muito legal ver onde você chegou, Ana. Obrigada, Letícia. Obrigada. Depois quero marcar uma call com você. Vocês moram. É, Pi. Vocês moram ainda no ABC? Ou não? Sim, a Sim? gente está no ABC, a gente está em Santo André Ah, em agora. Santo André, legal. Tô em São Caetano. É pertinho. Pertinho. É difícil se adaptar ao trabalho home office. Tentei alguns anos atrás, mas aí apareceram outras oportunidades. Mas a vontade de home office está nos planos futuros. Dan Bonfim. É, Ó, tem quando eu era que estagiário, se preparar, né? sim. Pode. Eu acho que você tem que ter uma estrutura mínima, né? Então, assim, ter uma rotina que funcione, né? Eu não sei se. Não, eu não sei se ele tem filhos, né? Isso. Eu não sei se você tem filhos, mas quem tem filhos tem que ter uma certa é, flexibilidade na rotina e uma organização de rotina maior, né? Quando eu comecei, eu não tinha filhos, então era muito mais fácil, né? Essa dinâmica, né? Então, quem tem filhos tem que se preparar um pouco mais em questão de estrutura, rede de apoio e tudo mais. Mas não é impossível, né? Acho que você tendo uma boa estação de trabalho, um bom local de trabalho,
uma rotina que funcione, eu acho que é super válido. É questão de adaptação mesmo. O Danilo ele é do litoral, né? Talvez analisar como é que está o mercado lá seja a principal estratégia, porque muda muito, né? A sazonalidade, por exemplo. Aqui o profissional liberal ele sofre de janeiro a março porque tudo começa depois do carnaval, né? Lá no litoral é ao contrário, porque o pessoal se prepara para as demandas que venham acontecer agora no final e começo de ano, que eles chamam de alta temporada, né? Então tem que dar uma analisada também no contexto geral para ver se vale a pena, que momento vale a pena, né? Como aproveitar melhor e surfar na onda, né? Sim, com certeza. Isso é muito bom, né? Sempre avaliar o contexto, né, Arthur? Uhum. E, assim, o contexto de uma pessoa é único, né? Então, assim, cada pessoa, isso eu ensino muito também para as meninas, gente, olha a sua realidade. Então, assim, a realidade do Arthur vai ser diferente da minha realidade, que vai ser diferente da realidade da Letícia, que vai ser diferente da realidade do Bruno, vai ser diferente da realidade da Stephanie. Então, olhem a realidade de vocês, o mercado que vocês estão inseridos, a sua experiência profissional, as suas aptidões, né? Isso é muito importante, quem você é de fato. Aqui o Bruno falou assim, ó, quando era estagiário, eu comecei um emprego e o Arthur me acolheu de uma maneira surreal. Além de ótimo profissional, é excelente ser humano. É isso mesmo. Muito bom, Arthur. Ah, Cheio grande de Bruno. fãs aqui. Nem mereço tudo isso. Obrigado. Isso é verdade. O Arthur tinha muita paciência comigo. E uma das coisas assim, que eu assim, levo muito assim, comigo, né? É essa paciência mesmo, né? De ter me ensinado, né? De paciência de corrigir, me dar feedbacks. Isso foi assim, crucial assim, para minha trajetória aqui no digital. Ah, que bom. Fico feliz. Fico feliz Então tá de ter certo. ajudado. Na verdade, você me inspira hoje, né? É uma troca. Ai, obrigada, Arthur. Obrigada mesmo, viu? Gente, nossa live já está chegando ao fim. Muito obrigada, Arthur. Foi muito proveitoso. Nossa, foi muito produtiva a nossa live. Adorei o nosso bate-papo. Obrigada mesmo por dispor do seu tempo, tá bom? Muito Eu que obrigada e muito agradeço. sucesso para você e para sua família. Ah, eu que agradeço. Eu agradeço o convite, agradeço a lembrança, agradeço todo mundo aí que também dispôs de tempo aqui para assistir a gente. E um grande beijo aí para você também, para sua família. E vamos marcar Obrigada. alguma coisa, com certeza. Vamos, vamos sim. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Ah, muito obrigada. Você quer falar obrigado, José? Então vem falar obrigado. O José quer falar obrigado, gente. Muito Obrigada. obrigado. Obrigado, José. Fala tchau. Tchau. Que maluco. Tô maluco. Não fala assim, José. O José, ele é malucão, viu? O José é um foguetinho. É, vai ser um criativo, um grande criativo aí. Investe É, nele. eu acho que sim, viu? Ele é bem criativo, ele gosta bastante. A minha mais velha também adora desenho, essas coisas. Fala assim, você é designer na nossa criativa, eu falo pra eles. Vou colocar todo mundo pra trabalhar. Tá certo, isso aí. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Agora Até. você vai pra